Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane. E deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Olá, galera! Eu sou a Júnia Rodrigues, ingressante 024 da Unesp de São José do Rio Preto. E eu estou aqui com a Sara Santos. Fala aí, Sara! Oi, pessoal! Eu sou Sara Santos Mariano, ingressante 021 da UEPB, aqui no campus de Campina Grande. E hoje vamos bater um papo super legal com vocês no nosso episódio do podcast Meu Sotaque Me Entrega? Esse nome já dá uma pista do que vem por aí, né? Total, porque às vezes o jeito de falar entrega a gente mais do que qualquer documento. Exato, e junto com o pessoal, a Calegari, a Manuela e a Jennifer, a gente decidiu mergulhar no tema de como enfrentar preconceitos sobre as variações fonético-fonológicas no ensino de língua estrangeira. E é isso que vamos compartilhar com vocês agora. Vai ser um episódio bem interessante, com várias descobertas e uma visão bem bacana sobre isso. Fiquem com a gente para saber mais e, quem sabe, até mudar sua perspectiva sobre aprender uma nova língua. Sara, deixa eu te contar uma coisa que acontece direto aqui no interior de São Paulo. Quando os alunos vão tentar falar inglês, muita gente trava por vergonha do sotaque. Já ouvi coisa do tipo, professora, minha pronúncia é caipira demais, vai ser esquisito no inglês. Você já ouviu algo assim por aí? Muito! Aqui na Paraíba é parecido, viu? Só que o peso é outro. Tem aluno que já chega dizendo, professora, com esse sotaque de nordestino nem adianta falar bonito em inglês. E isso dá uma dor no coração, porque a gente sabe que esse tipo de pensamento vem de um preconceito que já está muito enraizado. Exatamente, e muitas vezes o próprio ambiente escolar contribui para isso, né? Às vezes, sem perceber, o professor elogia só quem tem uma pronúncia mais limpa, entre aspas, que, como dizem, puxa pro sotaque do Sudeste. E aí o aluno começa a achar que só vai falar bem se esconder quem ele é. E isso é tão injusto. O jeito de falar,
carrega história, cultura e identidade. E quando a gente aprende uma nova língua, isso vai junto. Não tem como desligar um botão e virar outra pessoa. E nem deveria, né? De jeito nenhum. Eu dou aulas de inglês e eu sempre digo para os meus alunos que sotaque não é erro, é parte do nosso jeito de ser. Outro dia um aluno falou: mas meu R é puxado demais, vai ficar feio. Aí eu respondi: feio? Quem diz que só um jeito de falar é bonito? Nossa, sim. Aqui o povo se preocupa muito com o S chiado, com analisação. E eu sempre tento mostrar que no inglês também tem sotaques. O inglês da Inglaterra é diferente do inglês dos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos tem vários jeitos de falar. Então por que justamente a gente precisa esconder o nosso sotaque? É bem isso mesmo. Inclusive, tem um artigo que eu li esses dias do professor Leônidas que fala disso de forma bem profunda. Ele mostra que a pronúncia em inglês, principalmente para brasileiros, não pode ser tratada só como correção de sons. Tem que considerar o impacto da nossa língua materna, do nosso sotaque e trabalhar também a parte prosódica, porque tudo isso influencia na fluência, na compreensão e até na autoestima do aluno. Adorei isso. Porque, no fim das contas, é sobre abraçar quem a gente é, né? E levar isso com a gente quando a gente aprende uma nova língua. Exato, Sara. E para quem não sabe, quando falamos de prosódia, a gente está falando de ritmo, entonação, acento, tudo aquilo que dá vida à fala. É o que faz uma frase soar natural ou estranha, dependendo do contexto. E o mais louco é que muitas vezes o preconceito linguístico vem daí, e não do vocabulário ou da gramática em si, mas do jeito como a pessoa soa. Sim, e se a gente pensar, uma pessoa do interior da Paraíba ou do interior de São Paulo já carrega uma prosódia própria na fala em português. Quando a gente começa a aprender inglês, essa prosódia vai se misturar. Isso não é erro, é identidade linguística. Total, e é aí que entra o papel do professor de línguas, ajudar o aluno a desenvolver uma escuta crítica, que é a habilidade de ouvir com uma certa atenção, analisando e refletindo sobre o que está sendo dito, e não apenas ouvindo de forma passiva. E o aluno deve, ou pelo menos deveria, perceber essas diferenças, mas sem anular quem ele é. Ensinar inglês não é limpar o sotaque do aluno, mas sim dar ferramentas para que ele se comunique com confiança, inclusive com o sotaque que ele tem. E isso muda tudo, porque muitas vezes o aluno acha que não é bom em inglês porque não fala bonito, como os influenciadores ou como os professores. E aí vem a vergonha, o bloqueio e a desistência. Mas se ele entende que a fala dele tem valor, mesmo com o sotaque do interior, ele ganha voz. E essa voz tem que ser respeitada. O ensino de fonética tem que ser um espaço de empoderamento, não de padronização. O nosso objetivo é ampliar repertórios, não apagar marcas. Nossa, é isso. Quando o aluno entende que ele pode falar inglês sem deixar de ser quem ele é, o aprendizado se torna muito mais libertador. A língua passa a ser uma ponte, não uma barreira. Exatamente, Sara. E, aliás, tem uma coisa que me incomoda muito. Quando um francês ou um italiano fala inglês com aquele sotaque deles, o pessoal acha charmoso. Mas quando um brasileiro do interior ou do Nordeste fala com sotaque, vira piada. É verdade, e esse tipo de comparação mostra como o preconceito linguístico está ligado a outras questões, tipo classe social, região, até a cor de pele às vezes. Por isso que no ensino de línguas a gente precisa bater nessa tecla. Não existe jeito certo ou errado de falar. Existe contexto e existe identidade. E não podemos esquecer da cultura, né? É isso, Sara. Eu tenho tentado trabalhar isso com os meus alunos, trazendo áudios e vídeos de falantes de diferentes regiões, até brasileiros falando inglês com orgulho do seu sotaque. E aí a gente conversa sobre isso. Como você se sentiu ouvindo isso? Já teve medo de falar por conta do seu jeito? Adorei essa forma de abordagem. Eu também gosto de trazer exemplos reais, tipo artistas nordestinos que falam outras línguas, mostrar entrevistas, músicas. É uma forma de o aluno se enxergar, se sentir pertencente, porque o ensino de língua tem que libertar e não oprimir. Sim, e acho que começa na gente, né? Como professora, a gente precisa tomar cuidado com o jeito que corrige, com o que valoriza. Porque um comentário mal colocado pode marcar a pessoa, e a gente nem percebe. Demais. E a formação dos professores precisa tocar nesse ponto com mais profundidade.
Porque muita gente ainda sai da faculdade achando que precisa padronizar o aluno, quando na verdade deveria acolher e valorizar a diversidade do sotaque dele. Exato, e acho que tanto aí na Paraíba quanto aqui no interior de São Paulo, a gente sente isso de formas diferentes, mas igualmente fortes. E mostrar para os nossos alunos que o sotaque não é obstáculo, e sim um diferencial, já é um grande passo. Sim, e sobre sentirmos isso de formas diferentes, aqui na Paraíba, muita gente já cresce ouvindo que tem que falar mais fino para parecer mais educado ou mais inteligente. E isso no fundo machuca, sabe? Porque parece que o jeito que a gente fala é feio, quando na verdade é só diferente. Você já passou por algo parecido aí? Sim, e mais do que eu deveria, viu? No interior de São Paulo rola um apagamento sutil. É aquela coisa de tentar neutralizar o sotaque para parecer mais profissional. E aí o aluno começa a achar que precisa esconder a própria origem para aprender uma nova língua. E isso vai virando bloqueio, né? A pessoa trava, acha que não consegue, quando na verdade só precisa ser acolhida. Exato. Quando o aluno percebe que pode aprender inglês sem precisar apagar o que ele é, ele se solta e a aprendizagem flui. Isso, porque no fim o problema não tá na fala dele, tá no julgamento dos outros. E é por isso que a gente precisa trazer esse debate para a sala de aula, para que aprender uma nova língua não seja sobre se encaixar, mas sobre se expandir. Com certeza, se a gente conseguir fazer com que cada aluno sinta orgulho do jeito de falar, em português, ou seja, em qualquer língua, já estamos transformando não só a sala de aula, mas o mundo deles também. E olha, pessoal, nossa conversa de hoje foi boa, né? Mas chegou a hora de encerrar. Não é, Júnia? Pois é, Sara, uma pena. Esse assunto dá muito pano pra manga, mas já ficou claro que tem muito mais para se discutir por aí. Com certeza. Mas quem quiser se aprofundar mais, é só buscar mais informações, ou é claro, ouvir os outros episódios desse projeto super bacana e com temas, infelizmente, pouco abordados. Perfeito. Obrigada pela ajuda, Sara. Fiquei feliz com tudo o que compartilhamos juntas nesse episódio. Eu que agradeço, Júnia. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB, participaram Jennifer Freitas, Sara Santos. E pela Unesp participaram Júlia Maria Calegari, Júnia Rodrigues Chiacchio e Manuela Salema Bodin Folchini. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética e IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo.